O presidente do Mocovi, Movimento Comunitário de Combate à Violência de Farroupilha, Silvio Marqueto, esteve há alguns dias aqui na TV Farroupilha falando sobre um comunicado que a entidade publicou. No comunicado, a entidade desautorizava qualquer manifestação do ex-presidente da entidade, Glacir Gomes, sobre assuntos relacionados ao Mocovi. A TV Farroupilha tem uma postura democrática. Nós abrimos espaço no dia de hoje, na entrevista do dia, para ouvirmos o ex-presidente Glacir Gomes. A partir da manifestação do presidente atual da entidade, quais são as suas considerações, Glacir? Olha, Leandro, inclusive o presidente comentou que o manifesto foi assinado por toda a diretoria, o que eu discordo. A diretoria tem 28 integrantes e só foram 8 para esta reunião, né? Inclusive, um deles praticamente nunca participou do Mocovi, sendo essa a sua primeira participação, né? E o presidente também comentou que o comandante da brigada e a própria delegada assinaram o manifesto. Sempre que eu lidei com o pessoal da segurança, eu sempre disse para eles o seguinte: não importa o santo, e sim o milagre. Ou seja, não importa quem conseguiu determinado equipamento, quem conseguiu alguma coisa para atender a segurança, mas sim vindo para a segurança esse equipamento, né? E caso eles não assinassem, Leandro, esse comunicado, será que os atendimentos já precários que até o Mocovi vinha fazendo continuariam a ser feitos? É uma dúvida que a gente tem que colocar, né? Leandro, esse problema do Mocovi já é um pouco mais antigo e eu acho assim que ele comentou que existe uma parceria hoje com o poder público, com a Mocovi, os bombeiros. Eu discordo disso aí. A parceria só existiu no tempo do Major André Ricardo, né? Com o Major Cunha, que hoje é Major, e o Tenente Martins, atual comandante, nós só tivemos estresse e inclusive perda de contribuintes, né? Muita gente sabe disso, né? Inclusive, o que o Major Cunha não conseguiu na Justiça, o Tenente Martins conseguiu veladamente. Ele conseguiu parar o grupo de resgate do Enio, que é um resgate voluntário, que atende a comunidade há mais de 9 anos, né? Tem 5 viaturas e 20 homens trabalhando voluntariamente e praticamente hoje não tem o direito de fazer esse serviço que a comunidade tanto precisa, né? Inclusive, Leandro, em outras entrevistas que a gente fez, inclusive na emissora tu também participa, né? Passou 1 ano da morte do Zeferino, né? E naquela época faltava na viatura de resgate oxigênio e desfibrilador. A pergunta que eu faço hoje, que gostaria que o comandante respondesse, é essa. Nós já temos oxigênio e desfibrilador na ambulância, passado 1 ano da ocorrência, né? Nós tivemos também uma reunião junto com o poder público, que o Mocovi é conselheiro do Furrebom, né, para liberar recursos. E na única reunião que o Mocovi foi convidado, nos meus 2 anos de gestão, foi no dia 11 de 2009. Eu coloquei à disposição, no caso, o Mocovi, na época, durante 3 meses, para que fosse pago o auxílio de aluguel aos bombeiros, como provisório. E o Tenente Martins levou conhecimento do prefeito essa minha oferta. Já decorreu 1 ano e os bombeiros ainda não estão recebendo ajuda de aluguel. Mas, Leandro, mais difícil de que passar uma experiência de 9 anos, né, na qual eu participei ativamente, com mais de 2 atividades por semana, mais difícil do que relatar essa experiência, é aceitar ter trabalhado anonimamente e voluntariamente durante 9 anos e em pouco tempo ver um projeto todo destruído. Infelizmente, tudo aquilo que a gente construiu, o Major tinha razão, hoje Coronel Leonel, que a partir do momento que as pessoas que estavam tocando aquilo ali, que era uma parceria entre poder público, na pessoa do prefeito Pascoal, na pessoa do Major Leonel na época e o Mocovi, era um triângulo perfeito praticamente. Se trabalhava
no planejamento, na prevenção, e não nas ocorrências. Né? O presidente, então, levou para essa reunião, no qual foi feito esse manifesto, de 8 pessoas, dos 28 conselheiros existentes, para a sua primeira e única reunião no primeiro ano. Eu não fiz nada, Leandro, e telespectadores, até agora, que não tenha avisado com antecedência. Inclusive, o próprio presidente pode rever os seus e-mails, que tudo que eu fiz até agora foi documentado e passado primeiro para ele. Eu não traí ninguém, não fiz nada, a não ser o que eu vou colocar aqui agora, Leandro. Mas me permita fazer só uma colocação, Glacir. O atual presidente Silvio Marchetto disse, a partir do manifesto que foi publicado e assinado pelo Mocovi, por aqueles 8 integrantes do Mocovi, de que você estava agindo contra a entidade, pedindo que colaboradores deixassem de colaborar com a entidade. Houve alguma postura sua nesse sentido? O conhecimento que ele tem sobre esse assunto foi o e-mail que eu passei para ele. Passei, sim, alguns e-mails para contribuintes, que eu vou explicar aqui, Leandro, vou explicar. O que foi feito em 2010 pelo atual presidente? Nem a busca dos recursos garantidos por lei está sendo feita. Várias negativas de atendimento, sim. Isso ele aqui colocou que era só perguntar para o capitão e para o delegado. Se tu for entrevistar eles vão dizer que não, né, Leandro? Eles não, a cidade, o município, o cidadão, não tem a obrigação de atender a brigada nem a polícia civil. A obrigação é do Estado. Lógico que a delegada e o capitão não vão externar isso publicamente. É um dever do Estado. É um dever do Estado, mas a gente sabe que o Estado não chega onde precisa, né? Isso é um assunto... O cobertor é curto. Muito curto. O Mocovi foi criado em 94 em função disso, né? O atual presidente, inclusive, assim, ele parou projetos importantes. Aquele que nós fizemos lá, que era os 10 mandamentos do bom pai, bom professor e bom aluno, esse ano não está sendo realizado. O ProERD também pode acabar? Com certeza. Com certeza. É uma das coisas que a gente anunciou com mais de um ano de antecedência. Mudou, inclusive, a forma de fazer orçamentos. Né? É uma pena que antes estava funcionando tão bem e hoje mudou. Né? Realmente eu não ligo para as ofensas que foi feita, desde que o compromisso assumido para atender a segurança seja feito. Né? Por que segurança, né, Leandro? Eu não consegui mobilizar a cidade em muitas coisas, né? E a segurança foi uma delas, assim, que eu sinto que a gente fez segurança, porque tinha pessoas fazendo e contribuindo, né? Mas, de um modo geral, a comunidade não atendeu o nosso chamado. Não assimilou, talvez? Eu acho que não. Talvez pela minha maneira de expressar, eu não sou um especialista no assunto, né? Mas hoje eu tenho a certeza que a segurança faz parte da qualidade de vida. Né? É fator de decisão, inclusive, para gerar desenvolvimento. É importante para a escolha de local onde instalar ou manter empresas. Né? Hoje a gente sabe que determinadas empresas não vão para determinadas cidades porque o índice de violência é muito alto. Né? A Grande Cachoeirinha, ali a Grande Porto Alegre, Cachoeirinha é um dos exemplos. Hoje, para fazer um seguro de um carro ali em torno de 35 mil em Cachoeirinha, ele custa no mínimo 1.500 a mais por ano do que o feito em Farroupilha. Né? Mas por quê? Porque lá o índice de roubos e furtos de veículos é muito alto, ao contrário de Farroupilha ainda hoje. Né? Mas a entidade Mocovi, Leandro, assim como muitas outras entidades, né, principalmente os clubes de serviço, Rotary, Lions, é um dos exemplos da cidade em que é possível, sim, pensar no coletivo, sem tirar proveito político das realizações. Né? Só não é possível quando os políticos não vêem vantagens políticas. Aí eles acabam abortando determinados processos. Eu acho que o Mocovi foi vítima disso. Acho que foi. Eu acho que o próximo passo é a gente se unir em torno de fazer política voltada para o coletivo e não para o individual. Isso está faltando, a gente tem falado muito nisso aí, né? A política, de modo geral, diz, não vou me meter em política, não quero que a política é isso, Mas a gente faz política no dia a dia, no cafezinho, na conversa. Cada um tem um problema, uma solução para qualquer problema. Só que na hora de dar entrevista para ti, de falar na TV abertamente, ninguém quer se comprometer. Isso é um problema, né? A gente está transferindo desses problemas políticos para os nossos netos e nossos bisnetos. Né? O exemplo Tiririca é né? 1.340.000 votos.
numa pessoa que foi financiada por 3 pessoas que queriam se eleger e que a gente nem sabe quem são essas pessoas e que investiram 500 mil numa campanha. Então a parte política acho que também é muito importante, né? O Mocovi, depois da sua saída, na sua opinião, mudou para melhor? Qual é a sua opinião sobre o Mocovi hoje? É difícil eu dizer que mudou para melhor, porque eu posso achar que eu estou me promovendo, né, Leandro? Mas não tem nada de novo na história do Mocovi, nada. A entidade foi criada pela sociedade para ajudar os órgãos de segurança naquilo que o Estado não atendia, né? Isso foi em 94. A ideia sempre foi centralizar os recursos em uma única entidade para aplicar na segurança. Também para parar de todos pedirem para todos. Hoje, assim, ó, o empresário reclama com muita razão, é muito pedido, Tem empresário que me fala que tem mais de 10 pedidos por dia, né? Isso tem que ter uma pessoa só para atender os pedidos, né? De que adianta hoje na cidade, por exemplo, nós ter 3 ou mais entidades para ficar recebendo recursos para finalidades semelhantes, que é a segurança? Eu acho que é um desperdício de tempo, de pessoas, de projetos, né? Acho que nós teríamos que voltar para o clamor de 94, quando começou o Mocovi, né? Outro dia eu estive vendo a lista de presentes, olha, é de admirar o número de pessoas que na época criaram o Mocovi, né? Em 2001 não foi diferente, Leandro. Todos na cidade achavam que tínhamos a pior segurança, né? Os investimentos em 2001 eram na faixa de 50 mil por ano, em 2001. E caíram agora? Não. Aumentaram? O ano passado, quando eu entreguei a minha gestão, foi investido 500 mil, 10 vezes mais do que em 2001. Por isso que nós temos essa segurança boa que ainda temos em Farroupilha. Obrigado, Glacir Gomes. Direito de resposta, enfim, o espaço democrático que a TV Farroupilha proporcionou no dia de hoje ao ex-integrante do Movimento Comunitário de Combate à Violência de Farroupilha. O programa Cotidiano segue com você, Claciana Lamonato.